A fortiori, raciocinar, a fortiori, é raciocinar do universal para o particular, do todo para a parte. A posteriori, aquilo que é estabelecido e afirmado em virtude da experiência. A priori, aquilo que é logicamente anterior à experiência e dela independe. Absolutismo, regime político no qual o soberano detém um poder sem limites. Absoluto, o que não comporta nenhuma limitação, restrição ou dependência. Abstração, do latim abstractus, separar dos outros um desses caracteres e o considerar isoladamente como uma coisa. Abstrato, disse daquilo que é considerado como separado, independente de suas determinações concretas e acidentais. Absurdo, aquilo que viola as leis da lógica por ser totalmente contraditório. Acidente, designa o que pode, indiferentemente, estar presente ou desaparecer sem modificar o sujeito ao qual pertence. Admiração. Para Aristóteles, a filosofia começa com a admiração. Para Descartes, a admiração é a primeira de todas as paixões. Adquirido, inato. As ideias inatas são aquelas que não nos advêm pela experiência. As ideias adquiridas, ao contrário, são as que são apreendidas pela experiência. Adventício. Para Descartes, ideias adventícias são representações que provêm dos sentidos. Aforismo. Máxima geral e concisa que resume uma teoria metafísica, moral, jurídica, etc. Agnosticismo. Doutrina segundo a qual o fundo das coisas é incognoscível ao espírito humano. O termo aplica-se particularmente às doutrinas teológicas. Alegação. Uma declaração não comprovada de convicção. Alegar alguma coisa, não importa qual seja o tamanho da convicção, não faz com que seja verdade. Algoritmo. Um conjunto de regras ou instruções que resultarão na solução de um problema. Um algoritmo oferece um processo de decisão ou um método computável para resolver um problema. Alienação. Exprime a ideia de algo que está separado de outra coisa ou que é estranho a essa coisa. Alienação mental. Perda da razão em virtude de perturbações psíquicas. Perturbações psíquicas essas que tornam uma pessoa alheia à vida social. Ambiguidade. Não deixar claro o sentido de uma palavra ou de uma frase que podem ser interpretadas pelo menos de duas maneiras diferentes. Analogia. Comparação entre coisas diferentes, levando-se em conta o seu aspecto geral. Anarquismo. Sistema de governo que busca a anarquia, ou seja, o fim do Estado e da sua autoridade.
Anfibologia, o mesmo que ambiguidade, uma frase que permite mais de uma interpretação. Anfibolia, frase cuja estrutura gramatical permite mais de uma interpretação. Exemplo: ela ouviu com binóculos. Era ele que estava com binóculos? Ou foi ela que usou binóculos para ouvir? Angústia, sensação psicológica que se caracteriza pelo sufocamento, peito apertado, ansiedade, insegurança e falta de humor. Angústia ética, atributo necessário à formação do caráter moral. É um sentimento de desespero originado pela necessidade de tomar decisões éticas ou morais. Angústia existencial. Temos de fazer escolha, mas não temos certeza de seus resultados. A única certeza é a vida de culpa e de ansiedade. Heidegger. Animal político, expressão usada por Aristóteles para definir o homem como um ser essencialmente coletivo. Antinômia, contradição que se manifesta entre dois princípios ou leis quando se pretende aplicá-los a um caso particular. Antropocentrismo, estado de espírito em que o homem se considera a si mesmo como centro do universo e supõe que o mundo foi feito para ele. Antropologia, ciência do homem ou conjunto das disciplinas que estudam o homem. Antropomorfismo, atribuição a Deus das características e formas humanas. Conceber, por exemplo, Deus como um velhinho de barbas brancas. Análise. Divisão ou decomposição de um todo ou de um objeto em suas partes. Opõe-se à síntese, que é unir um todo, diversos elementos, ou seja, opõe à síntese, que é unir em um todo diversos elementos dados separadamente. Apartheid, sistema de discriminação racial vigente na África do Sul entre 1948 e 1994. Aparência, o que aparece na superfície das coisas, o que se depara à primeira vista, por oposição ao que permanece no fundo. Apodítica, proposição. Proposição necessariamente verdadeira ou em virtude de uma evidência imediata ou em virtude de uma demonstração dedutiva. Apologética, parte da teologia que tem por objeto a defesa da fé contra as objeções. Apologia é um discurso para justificar, defender ou louvar alguém ou alguma coisa. Obra literária que contém a defesa quer de uma pessoa, quer de um sistema filosófico ou religioso. Aporia é uma contradição insolúvel, uma dificuldade impossível, uma perplexidade para o pensamento. Apriorismo, doutrina ou princípio que atribui papel central a experiências ou raciocínios a priori. Arbítrio, princípio da ação. É um termo mais geral do que vontade, que só pode ser atribuída ao homem. Arete, perfeição ou virtude de uma pessoa. Argumento, raciocínio mais ou menos desenvolvido que tende a provar ou refutar
uma proposição ou uma tese. Aristocracia, regime político no qual o poder é exercido por uma minoria que se julga a elite da sociedade. Do grego aristos, melhor, e kratos, poder, governo dos melhores. Arquétipo, na filosofia idealista, significa o modelo ideal, do grego arqué, começo, e tipo, modelo. Ascese é o esforço para renunciar aos prazeres sensíveis, tendo em vista o aperfeiçoamento moral ou espiritual, do grego ascesis. Exercício. Associação de ideias é quando uma ideia evoca imediatamente outra. Astúcia da razão. A razão rege o curso da história por astúcias, ou seja, induz os seres humanos a atingirem seus fins particulares, mas o que importa é cumprir a meta da história. Ataraxia designa o estado de tranquilidade da alma, do grego ataraxia, ausência de perturbações. Atenção é a capacidade que o espírito possui de escolher, de selecionar os fatos que lhe interessam, aplicando-se aos mesmos com maior ou menor intensidade. Ateísmo, por oposição a teísmo, descrença em divindades. Não confundir com agnosticismo, que é suspensão de crença. Atitude é o modo de ser do sujeito ao encarar a realidade. Ato e potência, oposição entre o que é de fato e o que poderia vir a ser. Exemplo, a planta é o ato da semente, que permanece em potência enquanto não for plantada. Atomismo, qualquer concepção de que objetos de alguma espécie são indivisíveis. Atributo, em lógica, é o predicado que, numa proposição, se atribui ao sujeito atual, aquilo que está em ato. Real como oposto tanto a potencial quanto a virtual. Atualidade, realidade, existência concreta. Atualização, transformação da possibilidade em atualidade. Ausência, no momento em que se considera caráter daquilo que deveria estar num lugar e lá não está. Autarquia, autogoverno, na filosofia grega é pré-socrática, é entendida como um ideal a atingir. Autenticidade, contrário de vida inautêntica, que é banal e superficial. A autenticidade ou vida autêntica manifesta-se na existência em conformidade com aquilo que valoriza o acesso à transcendência. Autoconsciência é a consciência que tem de si um princípio infinito, condição de toda realidade. Autodeterminação, coisa ou processo que se determina a si mesmo e não por alguma outra coisa. Autodidata é o que se instrui e educa a si mesmo, por si mesmo, do grego autos, por si mesmo, e didaktikos, de didasco, ensinar. Automatismo são os mecanismos psicológicos ou somáticos capazes de deflagrar uma ação independente de um impulso consciente e volitivo.
do grego autómatos, o automatos, aquele ou aquilo que tem o poder de agir ou mover-se por si mesmo. Autômato, qualquer máquina que funcione por meio de um programa pode ser considerada um autômato. Fica em aberto a questão de saber se isso nos inclui. Autonomia, capacidade que uma sociedade tem de governar-se a si mesma. Para Kant, autonomia é o caráter da vontade que age em função de sua própria lei, ou seja, a do dever ditado pela razão prática e não por um interesse externo. Axioma, diz-se das verdades gerais, aceitas sem discussão ou consideradas evidentes por si próprias, como na filosofia e na matemática.